sem voz. Naquele primeiro Pentecostes cristão, os discípulos de Jesus, discípulos, os seguidores de Jesus, estavam todos juntos na mesma casa e eram mais ou menos 120 pessoas, 120 cristãos no mundo inteiro. E essas 120 pessoas estão reunidas e de repente no lugar que eles estavam tem um barulho como se fosse de um vento muito forte, mas é só o barulho de um vento muito forte. E de repente aparecem chamas, como se fossem línguas de fogo, sobre a cabeça deles. E essas pessoas, então, começam a falar em idiomas que eles não conheciam. Estima-se que cerca de 15 idiomas diferentes. Com o propósito de comunicar a muitas outras pessoas que estavam em Jerusalém sobre o amor de Deus na sua própria língua, na sua língua materna. Pessoas, principalmente judeus, espalhados por todo o mundo e que falavam diferentes línguas e que quando chegavam em Jerusalém, conheciam um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico para estar no culto da época, assim como a gente conhece um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol quando vai para algum lugar. Eles sabiam um pouquinho, mas de repente eles ouvem na sua própria língua falar das grandezas de Deus. Quais são as grandezas de Deus? Eles estão ouvindo falar da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pedro chama os outros 11 discípulos, o Judas Iscariotes tinha traído Jesus, tinha se enforcado e Matias tinha assumido o lugar dele. E Pedro toma a frente junto com esses 11 discípulos e fala da salvação por meio de Jesus. O apóstolo Pedro, no seu sermão, que está na sequência ali, vai mostrar a multidão, vai falar à multidão de que o que está acontecendo ali é o que estava sendo prometido lá pelo profeta Joel. Então ele prega sobre Jesus, prega sobre lei e evangelho. Vocês crucificaram esse Jesus, vocês mataram esse Jesus, um homem inocente, mas Deus o ressuscitou para que fosse o salvador de vocês. E fala da salvação por meio da fé. E pasmem, cerca de 3.000 pessoas que estavam ouvindo o sermão, a mensagem de Pedro, creem em Jesus Cristo. São batizados naquele momento e se tornam ou são tornados cristãos. Uma igreja, a igreja cristã, que tinha cerca de 120 pessoas, em 40 minutos depois tem 3.120 pessoas. Está ali a grande obra do Espírito Santo, muito mais do que falar em línguas diferentes, a criação da fé no coração das pessoas. Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus promete que o Espírito Santo seria enviado. Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E então, rios de água viva vão jorrar do coração daqueles que creem em mim. Jesus está falando do Espírito Santo. Venham e bebam de mim. Saibam da salvação que eu preparei para vocês. E falem dessa salvação para outras tantas pessoas. O apóstolo Pedro mostra para as pessoas que elas são pecadoras, que elas fizeram um monte de coisa errada, mas mostra também que elas têm a salvação por meio de Cristo Jesus. E hoje, quase 2.000 anos depois, embora o nosso mundo tenha mudado muito, algumas tantas coisas são iguaizinhas o que eram na época do apóstolo Pedro. O ser humano continua sendo pecador. O ser humano continua cada vez mais querendo viver conforme a sua própria vontade, sem se importar com o que Deus tem a dizer. E por isso, não muda também a necessidade das pessoas ouvirem e conhecerem as grandezas de Deus. Não muda a necessidade das pessoas ouvirem e conhecerem a salvação por meio de Cristo Jesus. A mesma que foi anunciada naquele primeiro Pentecostes, a mesma que fez com que 3.000 pessoas fossem batizadas, a mesma fé que era crida e que era vivida pelos primeiros cristãos. Por isso, da mesma forma que há quase 2.000 anos atrás,
no primeiro dia de Pentecostes cristão, hoje o Espírito Santo também nos dá dons especiais, para que a gente possa fazer a mesma coisa que fez Pedro, que fizeram os discípulos, que fizeram os cristãos daquela época. Anunciar as grandezas de Deus, anunciar e viver a mensagem do Salvador Jesus Cristo. A função do Espírito Santo lá no primeiro Pentecostes e hoje é a mesma. Não é falar em línguas diferentes. Não. É apontar para Jesus. É mostrar a salvação por meio de Jesus. É guiar os cristãos no caminho da fé. É guiar os cristãos na sua vida cristã. Por isso, o foco da pregação da igreja cristã não é o Espírito Santo. Não são as suas supostas manifestações atuais. Não são os seus supostos atuais milagres, como a gente escuta em alguns lugares. Mas é o que Jesus diz. Venham e bebam da água viva. Venham e conheçam a minha salvação. O Espírito Santo não vem hoje nos ensinar novas doutrinas. Não vem fazer coisas que desviem as pessoas de Jesus e das suas palavras. O Espírito Santo vem sim para confirmar e lembrar o que Jesus Cristo disse e fez. O Espírito Santo vem, como veio no primeiro Pentecostes, para operar a fé, para criar a fé no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Vem para fortalecer, para manter na fé aqueles que já creem em Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo vem para nos dar a paz de Cristo. Vem para nos fazer guardar e obedecer a sua santa palavra, para nos guiar no amor de Cristo e no amor ao próximo. Por isso, sem nenhuma dúvida, o Espírito Santo ainda hoje nos dá dons especiais e muito especiais. E não é necessariamente o dom de falar em outros idiomas, até porque não há essa necessidade. Porque a palavra de Deus hoje está traduzida em milhares de idiomas. É difundida por todo o planeta, por meio de rádio, de TV, de literatura, de bíblias, da internet. Não é necessariamente também o dom de falar em línguas incompreensíveis, em línguas que ninguém entende, como alguns dizem serem sinais do Espírito Santo. Isso existiu sim na época dos apóstolos, mas pelo seu mau uso foi até mesmo desaconselhado pelo apóstolo Paulo. Confiram nas suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 14. E o apóstolo Paulo vai dizer um pouquinho antes, o maior de todos os dons é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Tá, pastor, mas se o Espírito Santo dá dons especiais e não é de falar em línguas, não é isso tudo, o que são? Os dons especiais que o Espírito Santo nos dá são, em primeiro lugar, e o maior de todos os dons, a fé em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro milagre que Deus opera nas nossas vidas. Nossos corações eram, por natureza, mortos espiritualmente. E o Espírito Santo mexe em nós e nos dá a vida, e nos dá a certeza da salvação eterna. Mas mais que isso, nos dá consolo, nos dá apoio, nos auxilia até que cheguemos à vida eterna. E faz isso através dos meios que o próprio Deus escolheu, a palavra e a Santa Ceia. Faz isso também através do corpo de Cristo, que é a igreja, que são vocês, os irmãos na fé. Portanto, o Espírito Santo nos dá dons de coragem para pregar o Evangelho. A mesma coragem que os discípulos tiveram. Eles estavam trancados numa casa e saíram falar para todo mundo. Nos dá o dom da humildade e do domínio próprio. Nos dá o dom de doar a Deus o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos bens, o nosso amor, o nosso dinheiro, o nosso serviço ao próximo. Nos dá o dom de confiar em Deus em tempos de alegria, mas principalmente em tempos de dificuldade, em tempos de obstáculos. Nos dá o dom da perseverança, de permanecer firme nessa fé, com os olhos voltados lá para a eternidade e não para o que acontece agora.
Nos dá o dom do testemunho cristão, da fé que é vivida não só aqui dentro da igreja, mas que é vivida no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso estudo. Mas é certo que onde o Espírito Santo dá dons e age, vão acontecer também oposições e zombaria. Como foi no dia de Pentecostes, como é por toda a história do cristianismo. No dia de Pentecostes diz assim, isso não é nada, esse pessoal está bêbado. São 9 da manhã e eles estão bêbados. Os cristãos são zombados desde sempre. E vocês serão atacados pelo inimigo, que vai tentar abertamente impedir vocês de servir a Cristo, de anunciar o Evangelho. E vai usar para isso a oposição do mundo, as tentações, mas também vai, de forma bem sutil, bem disfarçada, colocar na nossa mente, no nosso coração, o seu veneno. E vai fazer com que a gente comece a pensar em coisas do tipo, será que vale a pena perder tempo e ir até o culto? Ir até o estudo bíblico? Vai fazer a gente pensar coisas do tipo, larga a mão de ser bobo, usa o teu dinheiro para as tuas coisas, para o teu lazer, para os teus prazeres. Deixa que os outros ofertem na igreja, deixa que os outros mantenham o trabalho da igreja cristã no mundo todo. Vai fazer com que a gente fale o seguinte, e isso é uma frase bastante usada, eu trato bem quem me trata bem, quem concorda comigo. Eu trato bem quem me favorece. Eu trato bem quem pode dar algo em troca. Ou, gentileza gera gentileza. Eu vou ser gentil para receber outra coisa. Faz a gente, envenena a cabeça da gente com ideias do tipo, para que mais ler a Bíblia? Eu já sei o que ela diz. Eu nem leio ela toda, mas eu já sei o que ela diz. O pastor já me disse o que a Bíblia tem. Está tranquilo. Ou, eu até ajudo no trabalho da igreja, eu até ajudo a falar de Jesus para as pessoas, mas eu quero ser reconhecido. Eu quero que as pessoas vejam isso, com que me aplaudam no culto. Ou, não vou gastar meus dons, meus talentos, o meu tempo na igreja. Tem uma galera na igreja, os outros que façam isso. O pastor tem que estar mais do que feliz se eu for até a igreja e sentar lá. E a última que eu marquei, que é a que a gente escuta de vez em quando, como pastor, pastor, que baita sermão. Pena que tal pessoa não estava aqui para ouvir. Ele tinha que escutar isso. Nós precisamos do Espírito Santo ainda hoje para enfrentarmos essa oposição. A oposição que é descarada, que está na nossa frente, e essa que está dentro da gente, que está no nosso coração. E acreditem, não são só vocês que têm essa oposição, os primeiros cristãos tinham isso. E vem por toda a cristandade. Deus quer continuar nos dando rica medida do seu Espírito. O Espírito Santo quer continuar nos lembrando da palavra de Jesus, quer continuar nos fortalecendo na fé que salva, a fé em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Para isso, nos foram dados a palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia. No dia do primeiro Pentecostes cristão foi criada a igreja cristã. Os que creem em Jesus se reúnem em torno da palavra e dos sacramentos de Cristo. Através da palavra e do sacramento, o Espírito Santo nos dá esses dons especiais para que guardemos as palavras de Cristo, para que amemos uns aos outros na paz e que façamos o que Pedro e os primeiros cristãos fizeram com amor e com coragem, anunciar Jesus Cristo como Salvador que Deus colocou no nosso caminho. O Espírito Santo nos dá dons especiais para fazer a igreja, para fazer o reino de Deus crescer cada vez mais entre nós. Eu oro a Deus que Ele use a mim e use cada um de vocês como instrumentos do seu Espírito. Pessoas que ouvem, que guardam, que praticam a palavra de Jesus.
Pessoas que têm coragem de falar da notícia do Evangelho. Pessoas que com amor doam a Deus o seu tempo, os seus dons, os seus bens, o seu dinheiro, o seu serviço. Pessoas que têm confiança em Deus em momentos tranquilos e também em tempos de dificuldade. Pessoas que oram sempre. Pessoas que testemunham a sua fé no dia a dia, sem medo, mas com alegria. E tudo isso fazem para que mais e mais pessoas recebam o Espírito da vida, para que mais e mais pessoas conheçam e reconheçam Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus nos encha com seu Santo Espírito, que Deus nos use na sua obra enquanto estamos nesse mundo e que com a fé firme em Cristo nos receba na eternidade para com Ele vivermos para todo sempre. Que assim seja. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.